Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, um dia muito poderoso, muito abençoado no nome do Senhor Jesus, né? Que possamos estar todos gratos por aquilo que Deus tem feito e na expectativa ou na esperança de muitas coisas na qual ainda Ele pode fazer, não é verdade? O nosso texto hoje é Salmo 140, né? Um salmo de Davi, um salmo que alguns vão dizer, né? Um salmo um salmo precatório, né, onde ele quer a sentença de Deus contra os ímpios, um salmo onde não ele é o juiz, mas ele quer que Deus, que o Senhor manifeste, né, como juiz sobre essas questões. Ele diz: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a de serpente, veneno de víbora estão os seus lábios. E a gente conhece um pouco a história de Davi e sabe por algumas situações a qual ele passou, né? Algumas perseguições, tanto que nós vamos perceber que às vezes Davi não tem tantas questões com as guerras, mas a gente pode ver momentos a qual pessoas se levantaram contra ele. E aí nós vamos ver os seus próprios filhos, né? Absalão, começa com Saul, né? O próprio rei, e tantos outros, mas esse sempre ele orava pedindo misericórdia, mas havia outros que levantavam para praticar a maldade. E aqui nós vamos perceber que Davi ele começa a relatar um pouco mais dessa maldade. Quem que eram esses homens? Quem que eram esses violentos? Porque será que aqui essa violência que Davi está falando, será que é simplesmente uma violência física? Porque existem pessoas que falam: ah, não, eu não sou violento, não, eu sou muito tranquilo, eu sou muito calmo. Mas olha o que ele vai dizer, versículo 2: que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Às vezes ele não está na guerra, às vezes não é aquele que vai guerrear, mas sabe aquele que provoca, aquele que planeja. E o versículo 3, ele traz uma ideia melhor, que ele diz assim: afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora estão em seus lábios. Percebe que a violência que Davi está dizendo, a violência a qual Davi está tratando, ela surge mais dos lábios, de pessoas que planejam, de pessoas que, ele diz aqui, né, que afiam. Primeiro ele coloca no versículo 2 que tramam planos perversos. Pessoas que têm o intuito, que têm o desejo, que se programam para isso. Versículo 3 ele vai ainda além, ele desafia. Sabe aquela coisa? E afiar é algo que você precisa ali com calma. Vamos pensar, não sei quantos já fizeram, mas afiar algum instrumento, instrumento não, né? Alguma ferramenta, a faca. Né? Às vezes a gente usa ali a própria pia para fazer, e você tem que fazer com cuidado, porque você tem um objetivo para que ela possa cortar. E ele está dizendo essa mesma situação, que essas pessoas afiam a sua língua, preparam, maquinam, pensam. Aí ele diz no versículo 4, né? Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam uma armadilha contra mim, perversos estenderam as suas redes no meu caminho, armaram ciladas contra mim. Davi, então, analisando tudo isso, vendo a armadilha desses homens, vendo tudo aquilo, e ele entendia que tudo aquilo que eles estavam fazendo era para que ele pudesse cair, era para que ele pudesse fracassar, é para que ele pudesse ser envergonhado. E ele diz: Senhor, me livra disso, me livra das mãos desses homens, me livre a mão desses ímpios que vêm contra mim. Aí a gente pode pensar, o texto vai trazer mais bastante coisas, mas a gente pode pensar assim: o que de repente hoje é essa que ele diz aqui no versículo 4, né? Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. O que hoje seria de repente um inimigo seu, um inimigo meu, um nosso inimigo? Automaticamente não estou falando simplesmente de uma questão espiritual, inimigo das nossas almas, mas o inimigo do nosso dia a dia. Algo que nós podemos pensar assim: o que hoje tem uma força muito grande para nos distanciar do Senhor? Às vezes não é pessoas, às vezes não é gente, às vezes são coisas, às vezes são situações. O que de repente hoje é algo que tem uma força que pode acontecer de tirar-nos, de tirar você, de me tirar do caminho que de repente nós estamos seguindo em direção ao Senhor, do caminho para glorificar ao Senhor, para servir ao Senhor? O que seria esse inimigo nosso?
Podemos pensar em N situações, redes sociais, da internet, televisão, um pensamento, um desejo, não sei o que. O que de repente poderia ser esse inimigo que tem força, que pode de repente em determinados momentos nos afastar da oração, da leitura bíblica? O que de repente? Poderíamos pensar nisso e pensar o que eu posso fazer para me fortalecer? Qual seria a minha oração hoje ao Senhor para que Ele me livrasse dessa situação? Davi o fez. Davi reconheceu os seus inimigos, Davi reconheceu os homens violentos, Davi reconheceu aquilo que eles faziam para tentar destruir, falou: Senhor, são esses homens, é isso que eles fazem, é isso que acontece, livre-me das mãos dele. E para nós também, Senhor, é isso aqui que me atrapalha, porque isso aqui me traz essa situação, me leva a agir dessa forma, é isso aqui que eu preciso que o Senhor me livre. Que possamos pensar nisso. Deus abençoe, um excelente dia em nome de Jesus.